Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, seu day trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado continua desconfiado aí dos planos do governo e ele continua penalizando tanto na alta do dólar quanto a alta dos juros e o Ibov ali na luta daquele fundo, né, para segurar o fundo, mas ontem tivemos um dia de baixa com um desafio ali do fundo. Então, o que acontece? Existem muitas promessas, né, de colocar a casa em ordem, mas do mesmo jeito que existem promessas, a todo instante existem declarações do governo dizendo que, por exemplo, saúde e educação não é gasto, é investimento. Isso daí é lorota, né, para a eleição, mas na hora de fechar a conta, isso daí entra na conta e é o que explode o déficit. Não é exatamente isso que explode o déficit, mas o conjunto da obra, né, explode o déficit, e aí os investidores cobram mais juros para emprestar dinheiro para o governo e aumenta o déficit e tudo mais. Então, assim, o mercado fica desorientado com essas falas, né, onde um momento diz que vai consertar o déficit, né, vai cortar gastos, blá blá blá, e no outro momento fala que não, isso não é gasto, isso é investimento. Outra coisa também, notícia que não faz tanta diferença, assim, sinceramente, dentro do orçamento do governo, né? Mas ajuda quando sai notícia, por exemplo, as estatais dando um déficit recorde, né? E quando vinha de um superávit recorde também, né? Então, assim, muito curto prazo, as coisas pioraram demais dentro das estatais, e isso já era esperado, isso daí todo mundo sabia que ia acontecer, isso era assim em governos anteriores, e voltou a ser como era, né? Então, não tem nenhuma novidade disso. Mas o que acontece? O mercado fica realmente desconfortável, e quando o mercado está desconfortável, ele é covarde no seu gerenciamento de risco e vai colocar o dinheiro em coisas mais seguras, tá bom? E principalmente tem um fator também que pouca gente entende ou como é que funciona, né? Mas é muito importante, que são os títulos do governo pré-fixados. Os bancos, os grandes investidores, eles têm muito desses títulos pré-fixados. E o título pré-fixado, ele tem um preço de face, né, ou quando você compra, e aí nós estamos falando de títulos para 10, 20 anos, aí para realmente longe, né? Então, se você consegue segurar esse título, ele vai te dar lá uma rentabilidade que foi a combinada. Só que existe a marcação a mercado, e isso significa o quê? Se você comprou um título que ele vai te pagar lá uns juros, vamos supor, de 5% ao ano, então, e é um título de 10 anos, então fazendo a conta rápida aqui, sem contar os juros compostos, então você deveria pagar nesse título 50% do valor de face. Então, os títulos eles têm valor de face de 1.000, né? Então você deveria pagar 500 por esse título, e se você segura 10 anos, você vai resgatar ele lá no final do período por R$ 1.000, sendo bem simplista aqui na explicação, tá bom? E aí, só que o que acontece? Se por um acaso os juros sobem, e aí o governo começa a ter que pagar juros de 6, 7%, que é o que está tendo agora, né? Isso acima da inflação, o que acontece é que quem tem aquele título que está pagando 5, ele se desvaloriza se você precisar vender ele. Porque quem vai querer comprar um título que paga 5 se você tem títulos que estão sendo colocados no mercado que estão pagando 7? Ninguém quer, né? Então o preço cai. E as reservas dos bancos, elas são feitas muito em cima desses títulos, né? Então você tem lá, já teve problema nos Estados Unidos, né, que bancos quebraram por causa disso, e os bancos aqui no Brasil também estão enfrentando essa situação. Se você tem uma boa gestão de caixa, e os bancos brasileiros são muito mais sólidos do que os bancos americanos, porque nos Estados Unidos eles são mais regionalizados, então tem muitos bancos, então tem bancos que não são tão sólidos quanto os brasileiros, porque os brasileiros são muito poucos e são muito grandes, né? Então eles têm mais força. Mas eles estão batendo na porta lá do governo falando, escuta, eu estou com um prejuízo aqui absurdo nos meus títulos e nós precisamos consertar esse negócio. Então ninguém está muito satisfeito com essa história. Isso se reflete aí no mercado, tá bom? Mas eu já falei demais aqui nessa abertura. Tem que falar um pouquinho sobre o mercado americano.
Então, os balanços continuam saindo. Ontem à noite saiu o Netflix também, bem acima do esperado. Eu não olhei ainda o pré-market dela, depois vamos olhar, mas só tem boas notícias nos balanços, né? Então, continua daquele jeito, todo mundo verdinho, né? Tudo bem. Saiu o balanço também da TSMC, que é de semicondutores, veio arrebentando um resultado espetacular, né? Vai vir guepão. Então, assim, o mercado continua para cima no mundo inteiro, tá? Só a China que está meio bagunçado. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem lá todo dia às 8h15 da manhã. E se você quiser operar junto com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, indo aqui para o mapa de calor do mundo, né? Nada de movimento muito drástico, né? Nós estamos com pouca volatilidade, mas ele continua para cima, o mercado mundial continua para cima. Vê aqui a TSM com uma alta aqui de 10%, né? Espetacular, porque ainda continua colhendo os frutos aí da inteligência artificial, né? E nós vemos aqui a China que continua sofrendo, né? O Brasil aqui no meio do caminho. Nós estamos com a Vale pesando por causa do minério de ferro, o petróleo também está pesando, então é difícil do Brasil andar com essas commodities desse jeito. Olhando aqui o S&P 500, um dia morno ontem, né? Então nada de muito especial. Vamos esperar hoje ver se o mercado dá uma andada. Indo para os gráficos, VIX continua comportado, não precisamos gastar tempo com isso. Os juros, títulos de 10 anos, ainda continuam subindo aqui, né? Você vê, ontem tivemos um dia de alta e ele está com cara de que quer fazer um pivô de alta aqui, o que é muito ruim, né? Nós estávamos aqui nessa tendência de baixa, agora já fez um pivô de alta aqui, e isso daqui é um mau sinal para o mercado, né? Isso daqui nos Estados Unidos. E na Europa, ontem nós tivemos o corte de mais 0,25, eu esperava que podia cortar meio, mas foi 0,25. Então agora os juros na Europa, no Banco Central, está em 3,25, tá? E aqui a gente vê o de 10 anos está a 2,21. Então o mercado está precificando que vai continuar cortando juros, este é o caminho. Indo para o S&P 500, olha, ontem teve um pouco de volatilidade, né? Chegou a romper o topo, depois devolveu, mas hoje está já querendo ir para cima novamente, né? Então não tem nada de errado com esse gráfico, continua para cima. A mesma coisa a Nasdaq, né? Então aqui nós vemos a formação aqui de um fundinho mais alto, depois desse fundo, e a direção disso daqui é para cima. Acho que está esperando aí o embalo dos balanços, né? O Dow Jones continua forte, renovou o topo histórico ontem e hoje continua na mesma direção. O Russell 2000 também está aqui nesse topo e prestes a romper, né? Se fizer esse rompimento vai ser muito bom. Eu acho que ele ainda não rompeu ainda por conta dessa reação que os juros estão fazendo, tá? Indo para o mercado europeu, nós temos aqui o DAX alemão, que ontem estava fazendo pivô, voltou um pouco, mas hoje já está aqui renovando o topo histórico, né, muito forte. O Reino Unido, olha só, ontem fez uma reação aqui, se ele se livrar dessa região, eu acho que ele tem tudo para romper o topo histórico e geralmente quando ele anda, ele faz esses movimentos fortes, né. A França, olha só, confirmou aqui o falso rompimento de fundo e nesse momento está aqui testando esse limite, né? Se romper esse topo aqui, essa resistência, ele tem tudo para continuar para cima. Então até a França, que está mais fraquinha, continua reagindo para cima. O Japão continua no mesmo lugar, não aconteceu muita coisa. A China hoje, olha só, fazendo uma reação aqui, né? Então, não sei se já vai marcar o fundo, se ainda vem mais um pouquinho, mas assim, geralmente quando o mercado está fazendo, no caso aqui, uma correção, porque fez uma pernada de alta, ele faz essa primeira reação aqui, quando ele faz a segunda, geralmente ela funciona, tá? Então funciona como um falso rompimento de fundo, e aí geralmente segura. Vamos ver ainda se vai fechar desse jeito mesmo, né? Lembrando, ontem teve mais informações sobre os planos de investimento aí do governo chinês, e isso significa que o mercado gostou um pouco, independente de ser gostado ou não do que eles falaram, só o fato de eles darem mais informação já é o suficiente para o mercado se posicionar, né? Mercados emergentes também aqui
continua na mesma região, mas está vindo com um gapzinho de alta por conta exatamente da China, né? O Brasil também, olha só, apontando aqui um gap de alta aqui, o que é uma boa notícia, né? O EWZ precisa se segurar aqui e marcar, assim, nós temos esse fundo, aí tem esse fundo mais baixo, ele precisava fazer aqui um fundo mais alto, né, para voltar a subir. E se ele perder esse fundo aqui, é realmente muito preocupante, tá bom? Uma coisa que me chama atenção aqui nesse EWZ é que, veja que o IBOV, ele está lá mais ou menos 1% negativo, né? No ano, né? Então não está sendo um ano bom, né? Nós já estamos em outubro e o mercado não conseguiu andar ainda, né? Agora, o que mais surpreende aqui, olha, o EWZ, se a gente pegar aqui janeiro começou o ano aqui, né? E nós estamos agora aqui neste momento com quase 20% de queda no ano. É um dos piores desempenhos do mundo, tá? O Brasil não merecia tudo isso daí de queda, tá? E o impressionante é que quando você olha, por exemplo, o SP500 no ano, né? Então, vamos pegar aqui 2024, aqui, né? Janeiro de 24 estava aqui, começou aqui o ano. Então, de janeiro de 24 até aqui, nós estamos com 9% de alta. Não, isso aqui está errado. Estou pegando junho. O SP500 está com 20% de alta no ano. Vou fazer junto aqui com vocês, quem sabe faz ao vivo, está aqui. Janeiro de 2024. Nós abrimos o ano aqui e nós estamos aqui agora. Então, nós estamos com quase 25% de alta no SP500, né? E 20% de queda no EWZ. E olhando a Europa, né? Posso pegar aqui o Eurostock 50 para não falar que estou pegando o DAX, que é o que está mais forte, né? De qualquer jeito, nós vemos aqui, olha, de janeiro, aqui começou o ano, aqui. Janeiro de 24 até aqui, nós temos a Europa subindo quase 12%, né? O DAX alemão subindo mais, né? Nós temos aqui de janeiro para cá o DAX alemão subindo 19%. Então, assim, o mundo para cima, né? Isso sem falar dos nossos concorrentes mais próximos, né? Como a Índia, que a gente vê aqui, olha, do início de 2024, estávamos aqui, e agora está aqui. Então a Índia está subindo 11% e os nossos irmãos argentinos, que em janeiro estava aqui e agora aqui, está subindo 44%, né? E, então, assim, é realmente deprimente quando a gente vê isso daí. Não é uma obra fácil de se fazer essa destruição que se faz na economia do Brasil, né? O Brasil merecia mais. Mas vamos seguir aqui, então. O petróleo, olha só, continua aqui na mesma região, né? Fez a correção, a tendência desse petróleo é para baixo. O minério de ferro também, ontem, aliás, hoje está dando uma segurada aqui, depois dessa queda aqui de ontem, né? E continua fraco, vamos ver se ele reage agora com essa reação da China, né? O cobre, estou marcando um fundinho aqui, isso daqui já é interessante, esse cobre aqui, olha. Marcar esse fundo aqui, ele pode retomar a alta. O ouro continua para cima, fez pivô de alta, já falamos, só tem compra em ouro, ó, trabalhando nesse momento acima dos 2.700. A prata ainda não rompeu, mas na hora que romper tem compra. Indo para as moedas, nós temos o DXY, olha só, que continua forte aqui, reagindo. Então, além do real ter os seus problemas, nós temos o dólar se valorizando, né? Então, com o dólar se valorizando, é mais difícil das commodities andarem, apesar que tem algumas commodities que estão andando, e também as criptomoedas e o nosso real contra o dólar também sofre, né? Então, olha só, se o dólar, por um acaso, fizesse uma correção lá e voltasse lá para a região dos 100, ou talvez até perdesse o 100, o Bitcoin já tinha rompido aqui, né? Ele está prestes a romper, vamos torcer para romper, porque já está há muito tempo nessa região. E o Ethereum continua no mesmo lugar. Olhando aqui a Netflix, vamos ver, olha só o tamanho do gap de alta dela, né? Então, nós estamos falando de um gap, ela fechou aqui ontem, né? E um gap de 5% está dando aqui na abertura, muito próximo do topo histórico, né? Ou seja, o mercado gostou do resultado e segue em alta. A NVIDIA, que está fazendo o rompimento do topo histórico, também está aqui.
e vamos embora, né? Eu acho particularmente que a Apple vai romper esse topo aqui, deve dar uma bela de uma compra, tá? Então ficar de olho. Vamos olhar o Brasil agora. Olha aqui, os DIs continuam aqui, né? Resiliente nessa alta, então segue aquela má notícia, né? O nosso Ibov está tentando se segurar aqui no fundo e fazer a reação, ele deixa essas sombras, né? Mas quando a gente olha aqui o índice pelo gráfico diário, veja que existe uma diferença aqui e nós temos que nos pegar nos detalhes quando chega nesses momentos, né? O que acontece? Você vê, deixa eu fechar um pouco aqui esse gráfico para dar mais informação. Quando nós temos aqui, olha só, o mercado fez essa perna de alta aqui, né? E aí começou a fazer essa correção aqui, aí parecia até que ia fazer um pivô de alta, aí fez esse candle feio, né? E esse daqui, e na sequência, veja como ele já vem testar fundo aqui e depois perde, né? Aí nós temos a mesma situação aqui, olha só, onde parecia que ia fazer pivô de alta, né? Mas ele deixou esse candle feio. Na sequência, ele já vem aqui, perde o fundo e depois cai mais, né? E aqui nós fizemos uma coisa parecida, né? Então parecia que ele acionou aqui, né? E aí depois deixou esse candle feio. E ontem ele veio aqui testar fundo, e veio testar fundo e reagiu. Então ele continua aqui funcionando como um suporte, tá bom? O que acontece? Não muda em nada a nossa análise que se perder esse fundo, acontecer qualquer coisa, qualquer má notícia, tá? Perder o fundo, esse negócio vem aqui testar o fundo do Japão, tá? Agora, se ele conseguir se segurar aqui do jeito que ele está se segurando, assim que ele conseguir vencer esse topo aqui, nós restabelecemos a tendência de alta. Lembrando que isso daqui é um zigue-zague altista, né? Então isso daqui é a luta para formar um fundo mais alto em relação a esse, né? E aí por isso que nós estamos falando em retomar a tendência. Então vamos torcer para parar de atrapalhar aí para fazer esse movimento, né? E enquanto ele fica, olha só, nós estamos aqui essa semana inteira consolidada, mais difícil de operar, né? Ontem aqui deu uma venda, mas uma venda difícil, né? Porque a gente vinha aqui nessa alta, aí ele abriu e já caiu de uma vez, e depois o resto do dia ele ficou aqui corrigindo, repicando, né? Então, você pode olhar isso daqui como uma bandeira de baixa, e se ele perder aqui, ele pode perder o fundo. Realmente, isso pode acontecer. Mas eu não confio muito nisso, porque para mim o que está reinando no momento é essa consolidação aqui. Enquanto ele não sair dessa consolidação aqui, está difícil de resolver. Ele pode perder o fundo ou pode romper o topo, e aqui no meio eu recomendo operar só nas extremidades, tá? Então se fizer uma configuração de topo como essa aqui, você pode vender. Se fizer uma configuração de fundo como essa daqui, dá até para arriscar uma compra no day trade, mas com muito cuidado, tá? Porque a tendência dos 60 ainda está para baixo. Indo para o dólar. Ontem ele fez uma correçãozinha aqui, tá numa região de topo, óbvio, né, 5.700, normal isso daqui, né, mas não dá para vender o dólar, né. Então, olha só, quando você vê aqui os 60 minutos, ele ainda continua aqui nesta tendência de alta, né, topos de fundos ascendentes, né, e então, assim, enquanto ele estiver aqui acima desses 5.600, qualquer correção que ele fizer e deixar um fundinho parecido com esse daqui é compra, tá bom? Não vai vender o dólar não. As small caps, bem complicado, não dá para fazer nada, ela não sabe o que vai fazer. O Itaú ontem abriu aqui embaixo e reagiu, então assim, para mim o Itaú, se ele vencer aqui os 35,50, dá para voltar a comprar. Bradesco a mesma coisa, olha, abriu embaixo, mas reagiu, se vencer aqui os 15,50 dá para voltar a comprar. O Banco do Brasil, mais duvidoso, né? Porque isso daqui ainda continua com uma cara de bandeira de baixa. Ontem fez um insight candle, esse negócio pode cair mais. A Sambi também está consolidada aqui, então os dois cenários são possíveis, né? Ela pode perder o fundo aqui e cair mais, como ela pode começar a reagir. Precisa esperar ela confirmar o que ela quer fazer para a gente voltar a operar a Sambi, tá? A Vale, impossível de operar, continua aqui no meio dessa bagunça, né? E a Petrobras, que ontem nós tínhamos falado que tinha essa venda aqui pelos 60 minutos, né? E ela aconteceu. Então perdeu esse fundo aqui e deu uma vendinha interessante. E agora, olha só, isso daqui caiu, ele tentou fazer um pullback aqui, e se fizer um pivô de baixa tem mais venda em Petro, tá? Como o petróleo está pesado, isso aqui pode acontecer. Então, turma, hoje falei demais, falei muita coisa, né? O que importa mesmo são os gráficos e não o que eu falo aqui, são só comentários, às vezes desabafos. E
Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, no tem live todos os dias 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.